Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos conversar com Cássio Colares. Agora veja bem, ele é ator, ele é cantor, ele é bailarino, músico e professor de sapateado. Vamos passar isso a limpo, vamos entender direitinho quem é Cássio Colares. Você é nosso convidado, obrigado por estar aqui seguindo o canal Teatro Entre Fotos. Aproveita, já faz a sua inscrição e fica com a gente até o final dessa entrevista. Cássio, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar aqui conosco nessa entrevista. Olá, olá, obrigado pelo... Eu agradeço o convite, estou muito feliz aqui, já acompanho o canal e não sei se é, assim, piegas, mas é uma honra participar, porque já tem tanta gente que eu admiro que já passou por aqui, então vamos ser piegas e fazer esse comentário breve, né, que é um prazer mesmo estar aqui com vocês. Que bom, Cássio, que bom. Bom estar com você aqui hoje, né? Eu queria saber o seguinte, o que a gente faz, essa pergunta para todos que passam aqui pelo canal, né? Como é que o Cássio chega aí no teatro, Cássio? Como é que é essa vontade de entrar no teatro? De onde vem isso? Olha, eu sempre tive no palco. Desde criança eu me apresento como dançarino ou como cantor. Então, o teatro foi uma das vertentes que apareceu na adolescência e que eu vi que eu podia reunir todas essas coisas que eu me interesso, que eu que me chamam a atenção, tanto como alguém que consome, como criar, e principalmente por contar histórias. Eu acho que isso é o que me faz chegar no teatro, Mas tem poder uma contar. formação, Cássio, assim, você começa primeiro com música, depois você é atraído para dança, depois para o teatro, ou não? Era só curiosidade ou você começou essa formação desde pequeno? Ali, fui fazer aula de música, depois fui fazer aula de dança. As minhas primeiras experiências assim artísticas foi participando de grupos folclóricos. Eu sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e eu participava de grupos de CTGs, que é muito popular lá. Tem pelo mundo todo, mas lá é onde se concentra mais unidades, mais entidades. E nesses lugares a gente acaba tendo uma gama muito grande, assim. Tem gente que opta por participar de esportes onde você monta a cavalo, ou você opta pela parte poética, onde tem o sarau de poesias. E eu, desde os 9, 10 anos, eu participava, comecei nessa idade, dançando num grupo, e depois, em seguida, eu já tocava violão, que eu aprendi a tocar na igreja, e tinha necessidade de ter alguém que tocasse para os cantores. Então, eu acabava tocando, tirando as músicas que eles gostariam de cantar, para participar de festivais, amadores ou profissionais, e conforme o tempo foi passando, eu fui me profissionalizando e me habituando a estar no palco, como intérprete, como músico, arranjador. Então, foi uma coisa assim que naturalmente eu me via todo final de semana participando. E aí tenho lá no Sul, na casa da minha família, troféus como cantor ou dançarino, e que é uma relíquia assim, muito especial para mim. Não digo que foi profissionalmente, porque durante a escola tinha o curso de teatro, e aí eu acabei entrando na turma para conhecer, e aí eu acho que isso foi uma vantagem que eu tinha com meus pais, deles me apoiarem e incentivarem. Eu não tenho familiares assim que são artistas, tenho pouquíssimas pessoas. Então foi uma coisa que eu fui assim tateando aos poucos, e quando eu vi eu já estava trabalhando com isso profissionalmente. De que idade você está falando, Cássio? Eu lembro que com 14 ou 15 anos, os meus amigos músicos começaram a me incentivar a cobrar para tocar, para que eu não fizesse isso só pela amizade. E eu lembro que na época, assim, você precisa passar você precisa se
se bancar, pagar as aulas, porque aí eu comecei a estudar, a ver que eu gostava muito de tocar violão, e a mãe de duas crianças pagou algumas mensalidades para que eu estudasse violão, justamente para tirar as músicas que as filhas delas iam cantar em festival. Então, não foi nenhuma escolha minha. Quando eu vi, eu já estava sendo indicado para tocar para outras pessoas que eu não conhecia, negociando quanto que se cobra, pedindo dica, até para os professores que viviam já disso, através da música e da arte. Então, acho que foi mais ou menos nessa idade, assim, aos 13, 14, 14 anos. 15 anos. Exato, exato. E aí, É engraçado, foi nessa época... você fala que não como profissional, mas assim, no fundo, como profissional, né? Porque a partir do momento que você começa a ser... A partir do momento que as pessoas já estão te cobrando certas coisas, me parece que é profissional, né? Foi mais ou menos nessa idade, e era muito difícil para mim entender esse comprometimento que eles exigiam, porque eu negociava com os pais e não com as crianças. Então, eu tinha que me nivelar, eu tinha que ter essa confiança de me comprometer, de dizer, ó, em tal horário você me pega lá em casa, ou meus pais vão me deixar em tal lugar, eu já levo o violão, eu tenho que ver se as cordas estão impecáveis, o traje típico. No Sul isso era muito cobrado, eles, mesmo quando há uma competição de canto, de dança, a indumentária é um quesito. Então, aí eu tenho que agradecer a minha mãe, que era quem me ajudava a me vestir, que escolhia as roupas e tal, para que eu não prejudicasse o artista que estava cantando, né? Ou se eu estivesse participando como cantor, não perdesse pontos, que às vezes que é o suficiente, às vezes, para te tirar do pódio, te tirar das primeiras colocações. Então, por mais que a gente entenda que com aquela idade, se é um adolescente, eu acho que já existia de fato esse comprometimento profissional. Me parece que é tão natural a coisa que você está fazendo que você esquece que isso não, está profissional sim, né? Você mesmo está falando que tinha horário, tinha roupa, tinha tudo, né? Todas as situações, era como um profissional. A gente andou olhando lá no seu Insta e viu as profissões que você colocou, né? Teve alguma vez que você já conseguiu, em cena, no palco, colocar tudo isso junto? Ser o ator, o cantor, o bailarino, o violinista, o sapateado, e que você conseguiu por todas essas coisas que você sabe fazer juntos, num momento só? Sim. Essa pergunta é muito boa, assim. Eu fico pensando, porque quando eu hoje moro em São Paulo, então tem uma agência, por exemplo, de publicidade que me consulta minha disponibilidade para um comercial. Aí eu vou lá apenas, vamos dizer assim, dessas habilidades como ator, eventualmente como cantor ou dançarino. Mas eu tive uma experiência agora na pandemia de uma performance que eu criei, onde eu trouxe todas essas habilidades. Eu ainda não tive uma oportunidade onde alguém me contratou para que eu apresentasse isso tudo, mas eu criei uma performance em 2020, foi um espetáculo que foi financiado pela Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, e naquela época eu não estava tendo mais renda, não, assim, eu entreguei o apartamento que eu morava em São Paulo e voltei a morar com minha família no Sul. E aí surgiu um edital onde contemplava artistas que estavam sem a sua renda. E aí eu escrevi um projeto onde eu pude contar um pouco da minha história, da minha trajetória, e o título dele já explica tudo, que é Do Pampa a Broadway. Então, desde as minhas primeiras experiências no Pampa Gaúcho, que são os festivais, os eventos onde eu dançava, a Broadway, que é a minha formação que eu tive aí mais tarde, que é no teatro musical, onde você se desenvolve em todas essas habilidades. Tem aula de dança, e no próximo tempo você tem aula de canto, teoria musical, funcionamento da voz.
E aí eu fiz um pouquinho dessa história, onde eu cantava músicas gaúchas, tocando violão, ou eu tinha eu chamei uns amigos que me ajudaram para soltar o som na hora certa, ou como e aí eu percebi o desafio que foi de mostrar tudo isso, sapateando, por exemplo, que exige um vigor, só que estando na pandemia. Então eu assim, tá salvo ele na minha conta do Instagram. E foi um desafio para retomar o condicionamento físico e poder cantar imediatamente após um dance break de tap dance. O Cássio, como é que você faz essa manutenção assim? Eu quero dizer assim, como é que você ah, pratica todas essas coisas assim? Você continua fazendo cursos de dança, de canto? Sim, para quem trabalha com isso, a gente, ator, performance de teatro, sobretudo teatro musical, a gente precisa estar sempre estudando, sempre retomando ou revisitando a técnica. Apesar da gente se desprender da técnica, da frieza, do virtuosismo para contar uma história, então precisa ter uma maleabilidade assim quando você constrói. Mas para você ter essa qualidade, de fato, precisa sim de uma manutenção. Então, eu tenho um professor de canto, que ele também é fonoaudiólogo, Walter Chamon, que me acompanha há alguns anos. Então, a gente faz aulas quinzenais para que a gente mantenha a técnica do canto, vamos dizer, do belting e do lírico, que a gente usa no teatro musical, mas também do canto popular, que eventualmente eu também apresento. As aulas de sapateado que eu dou, eu também pratico. Então, eu evito apenas assistir, mas também praticar junto. Faço academia, musculação, para que eu possa ter esse condicionamento. Eventualmente, eu corro também no parque, nas ruas, para poder ter esse vigor. E aí a gente é submetido às audições de espetáculos, onde você já tem que fazer todas elas, às vezes, no mesmo dia, para uma banca onde tem alguém que é especialista em canto, alguém que é especialista em dança. Então, e é no detalhe que eles escolhem, muitas vezes, quem que vai assumir o papel, o personagem. Então, sim, é uma coisa que ela é presente e provavelmente vai me acompanhar até quando eu me aposentar, se isso Constante, acontecer. né, Cássio? Aí, ó, aí fica uma. Para você que está aí com a gente aqui no Teatro Entre Fotos, olha só, ser um ator não é só fazer um curso de teatro, ou eu vou fazer uma aulinha de canto, não. É para o resto da vida, né? Por isso que os grandes atores sempre dizem para vocês aqui no nosso canal, né? Estude, estude e estude. Essa é a dica que eles dão. Olha o Cássio contando para a gente tudo que ele tem que fazer para manter tudo isso. Quando a gente começou, falou assim: poxa, mas você é ator, você é bailarino, você faz aula de sapateado, você canta, você é violinista, tal. Então, é porque há um estudo constante aí do Cássio. Ô, Cássio, de todas essas profissões aí, de todas essas habilidades, vamos chamar assim, que você tem, qual que te atrai mais? Qual que você gosta mais? Ai, que difícil. Eu sei mais pelo feedback dos meus amigos, porque eu prefiro te responder assim, mais poeticamente, de que qualquer uma delas que eu puder estar contando uma história me satisfaz plenamente. Mas eu sinto que o sapateado é o que mais me pega, porque eventualmente as pessoas me revelam que eu estou sapateando sem perceber. Apesar de que a música antes do sapateado foi as minhas primeiras experiências foi como cantor e violonista, mas eu acho que o sapateado é uma coisa que quando vê eu já estou fazendo. Então, eu acho que é isso. Tap dance eu acho que é o top 1, mas os outros estão bem próximos em pontuação assim de gosto. Tá. Lá no começo do nosso bate-papo, eu te perguntei como é que você chegou no teatro, e agora eu te pergunto, e a TV? Como é que você chega na televisão? Ainda morando no Sul, eu fui me aproximando de outros artistas e que, eventualmente, alguns já trabalhavam com publicidade ou com televisão, no audiovisual, né? Que aí entra seriado, cinema e publicidade. Alguns amigos já percebiam notavam essa semelhança
e me incentivaram a ir atrás. Então, eu fiz um curso de atuação para TV e cinema, e imediatamente entrei numa agência que me vendia para comerciais. Então, a gente vai lapidando e aprendendo, assim, melhorando nossas habilidades, sobretudo na televisão. Então, morando no Sul, eu tive já algumas experiências com comerciais de TV, eu fiz um seriado, uma websérie que passou na televisão lá, de 3 temporadas, que eu acho que foi meu primeiro, assim, o pontapé inicial para eu gostar dessa outra área, que é estar num estúdio de gravação, e aí eu retomo esse meu gosto de contar história, porque um segundo antes você está num ambiente extremamente frio, onde tem luz artificial, tem alguém que está cuidando da câmera, da continuidade, e uma equipe. E no segundo seguinte, onde o diretor fala ação, você já tem que estar nesse outro universo de imaginação. Então, também é um desafio você estar quente e disposto ou disponível para que já esteja pronto para contar aquela história, seja lá qual ela for, ou qual a linguagem. Então, na televisão, isso também me encantou, que é muito diferente do teatro, que eu acho que é o foco, né? Mas que o que tem em comum é justamente você acreditar que aquilo tudo é real, aquilo está acontecendo, mesmo que de uma forma de imaginação. Então, eu acho que é por aí. Te encanta mais o teatro ou a TV? Dos dois, se você pudesse optar, o que você quer? Quer teatro ou televisão? Difícil, hein? Eu acho que o Essa é a teatro... pergunta. Não, eu sinto que o teatro me dá uma liberdade maior do que a televisão. Eu acho que essa liberdade me convence, porque... Te deixa mais à vontade. Sim. Eu acho que... Posso estar enganado, mas eu sinto que a linguagem... Ou eu tenho mais familiaridade também. Eu tenho mais, acho que, quilômetro rodado no palco do que na set de TV, gravação. né? Como um jovem ator, Cássio, que você é, como você vê Obrigado. a volta dos espetáculos aí depois desse fechamento aí dos teatros? Como é que foi isso para você? Foi umas férias Forçadas. Forçadas. Eu senti que eu estava definhando, assim, em casa, tendo que voltar a morar com os pais, e eu acho que esse projeto que a gente comentou agora há pouco, do Pampa Broadway, ele veio para me dar esse respiro, assim, poder acreditar de que dá para continuar. Mas teve uma lacuna, teve um período assim que eu fiquei bem descrente, que eu achei que não ia ter a oportunidade de ter o contato do olho no olho, que só se dá no fenômeno do teatro. Então, eu não vou dizer que eu não tive medo, assim, foi bem preocupante, inclusive de vislumbrar outros caminhos, assim, mas que eu não optei por eles. Falei, não, vamos acreditar que daqui a pouco, depois da curva, vai ter uma oportunidade, uma situação onde eu possa retomar. Acha que é cruel dizer assim que só realmente ficou e aguentou quem realmente gostava dessa arte ou não? Eu acho que não, porque o tempo todo chega gente nova, né? Então, eu acho que veio a pandemia para você se questionar mais uma vez, mas se questionar de verdade. O quanto você ama, o quanto você gosta. Porque que nem a questão de que um artista precisa estudar sempre, a gente tem que gostar disso. Não pode ser um hobby, não pode ser um... E aí, talvez, quem tinha isso como uma questão talvez distorcida de glamour ou de exibicionismo, talvez não tenha se mantido. Porque aí
aquele cenário já não está mais, até hoje. Então, eu acho que houve, sim, muitas pessoas que optaram por abandonar, por desistir, mas com a leva constante de novos atores, novos artistas, acho que acaba equalizando de novo. Tá. Cássio, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um espaço agora, o último espaço da nossa entrevista, que a gente chama sempre que é o espaço do ator que está na entrevista. Então, este é o espaço Cássio Colares. O que o Cássio está planejando aí para esse 2022? Tem alguma coisa em vista? Já está ensaiando alguma coisa? Tem alguma coisa na manga? Tem coisa que não pode contar? E, assim, os teus contatos, como é que a gente aciona e como é que a gente segue o Cássio Colares? O espaço é teu. Tá. Legal, obrigado. A gente está finalizando o verão, né? E eu tenho já existe uma constante na minha vida onde que no verão eu sempre passei por uma entre-safra. Quem já está empregado no final do ano acaba conseguindo estender durante o verão e posterior. E eu sinto que nessa época é quando muitas empresas, muitas produtoras retomam os seus trabalhos. Então, eu estou hoje em negociação de 2 projetos, onde, como você me deu a liberdade, não posso falar ainda, porque não houve o martelo não foi batido, mas eu sigo dando aula de sapateado e de teatro, então, e como pesquisador, que constantemente eu me vejo buscando novas experiências com um tablado, com palco, no set. Então, recentemente eu tive uma pequena participação numa novela da Rede Globo, e que deve ao ar daqui a alguns meses, Além da Ilusão, e eu devo retomar agora em março e abril, já no teatro também. Eu sugiro e convido vocês a me seguirem no Instagram, que é onde eu divulgo diariamente os meus trabalhos, tanto de TV quanto de teatro. E uma função muito legal que eu assumo como substituto. Um amigo meu assumiu um outro compromisso, e aí ele me convidou para que eu cobrisse ele em algumas récitas, em algumas apresentações. Então, em breve eu vou divulgar nas minhas redes sociais esse espetáculo, esse musical que eu vou fazer, e no Instagram, que é @CássioColares. No YouTube, eu tenho um canal que eu uso para upar os vídeos que eu uso para participar de seleções de musicais e de televisão. Então, tem bastante material legal como videobooks ou vídeos cantando e tocando, dá para acompanhar bastante coisa também, tanto no canal do Instagram quanto do YouTube. O YouTube é só também como Cássio Colares, é só colocar Cássio Colares, eu já acho. E é legal porque aí agora, já que você falou que tem, mas você não pode falar, porque ainda não bateu o martelo, a gente fica super curioso, então vai ficar toda hora lá atrás, Cássio Colares, para saber que novidade é essa, que fofoca é essa. Cássio, mais uma vez eu quero te agradecer imensamente por você ter dado um pouquinho aí do seu tempo aqui para o canal Teatro Entre Fotos. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, fico à disposição. Volta e meia alguns atores que estão começando, inclusive um objetivo que eu tenho na vida, assim, de incentivar pessoas que vêm de outros lugares, assim como eu, e às vezes não têm coragem de dar esse passo. Então, eu me coloco aqui à disposição, eu sempre falo isso, para que se tiver alguma curiosidade, um receio, pode me procurar, que vai ser um prazer desmistificar essa distância, por exemplo, de um ator que sonha em trabalhar com isso e de alguém que vive, que tem a sua renda fixa ou variável, mas que a partir desses trabalhos como ator. Então, fico aqui nos canais de comunicação à disposição para que quem quiser me procurar, para a gente poder conversar também.
Muito bem, você que é jovem ator que está nos seguindo aqui no canal Teatro Entre Fotos, já tem aí o Cássio Colares, que já fica à disposição para te dar aí excelentes dicas e bons conselhos. Obrigado para você que está nos seguindo e lembrando, hein? Aciona lá o sininho, faça a sua inscrição para que você seja avisado aí de todas as novidades que o canal tem para você. Até o próximo canal Teatro Entre Fotos. Tchau, pessoal!